Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy vamos a analisar tiras e charges, ok? Então, gente, para essa nossa aula de análise de questões do Enem, hoje nós vamos analisar tirinhas e charges, tá bom? Mas o mais importante, o foco aqui é a charge, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre charge e tirinha, esses textos humorísticos que sempre estão presentes em provas de vestibulares e também aparecem no Enem, né? Nas questões de língua espanhola, que é o que me compete. Então, o que é charge? A palavra charge vem da língua francesa, que significa carregar, exagerar. Então, a charge trabalha com a crítica de humor. Costuma denunciar problemas sociais, né? Seus personagens podem ser personalidades conhecidas pelo público, como também não, ok? A charge costuma ter um título e ele aparece acima da charge e serve para contextualizar a mensagem. Este texto humorístico também trabalha com recursos verbais, ou seja, fala de personagens, e recursos não verbais, imagens, que é o mais importante. Veja o exemplo disso, tem uma charge que estava na prova do Enem de 2013. Então, essa é a charge que nós temos, tá? Essa imagem, são essas as falas que nós iremos analisar dentro da questão, claro. Agora nós vamos ver o que é a tirinha. A tirinha é uma história curta e dividida em quadrinhos, que geralmente esse texto é humorístico e nos traz uma crítica social, tanto quanto a charge, né? O público e é publicado com regularidade ou diariamente, semanalmente, etc. E com os mesmos personagens, só que em situações diferentes. Uma das tirinhas mais famosas e que sempre aparece em provas de vestibulares é a da Mafalda, gente. Quem não conhece a Mafalda? Mafalda, Mafaldinha. Então, além da Mafalda, nós temos vários outros personagens que se fizeram muito notórios por conta dessa tirinha em si, ok? Então, aqui vocês podem ver que a tirinha só tem 2 quadrinhos, porém, tem todo um contexto e tem toda uma história. Então, vamos analisar a charge, tá? Vamos resolver a charge que estava no Enem de 2013, então vamos acompanhar. Ya no es como antes. Lo reto a un duelo. Está bien, Pardo, pero yo con el joystick y tú con las teclas. Que duelo. Então, vamos lá. Vamos para o enunciado e as alternativas, ok? A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no ou na. Como das outras aulas, nós podemos ver que o enunciado da questão nos traz 4 coisas muito importantes. Primeiro, tipo textual, a característica a ser tratada, né? O comando, se vai ser compreensão ou interpretação, e o questionamento em si, mesmo sendo um enunciado tão pequeno, tem essas 4 características. Primeiro, a charge, é o tipo textual, né? Uma situação de disputa, de uma forma engraçada, então é uma característica, tá? Ó, seu efeito humorístico, a pergunta está, seu efeito humorístico reside. Tá, onde? Onde que está o efeito humorístico? Isso aqui é o questionamento, porém também não deixa de ser característica, ok? E aí, onde que nós vamos encontrar tudo isso? Dentro da charge, dentro dos enunciados, dentro dos balõezinhos, que quer dizer que está contida no próprio texto, dentro do contexto. Isso é compreensão textual, ok? Lembrando que não há interpretação sem compreensão, porém há compreensão sem interpretação, tá? Então, vamos para a tradução. Já não é como antes, né? No primeiro quadrinho, no primeiro balãozinho. O desafio para um duelo, tá? Está bem, Pardo, porém, eu com o joystick e você com as teclas, ok? Então, joystick e teclas são 2 coisas mais modernas. Antigamente, os duelos eram feitos com armas,
independentemente se fossem de fogo ou não, era feito com armas, ok? E como está sendo... No primeiro balãozinho nós temos não é mais como antigamente ou não é mais como antes. Então, se não é mais como antes, com o que vai ser o nosso duelo agora? Né? Se antigamente era com armas, hoje em dia vai ser com coisas modernas. Então, vamos lá. Vamos analisar as alternativas. Ó, A. Aceitação imediata da provocação. B. Então, vamos para o questionamento. Seu efeito humorístico reside no ou na aceitação imediata da provocação, na descaracterização. Eu li correto, olha, estou de parabéns. Descaracterização do convite a um desafio. C. Sugestão de armas não convencionais para um duelo. D. Deslocamento temporal do comentário lateral. E E. Posicionamento relaxado dos personagens. Onde reside o efeito humorístico dessa charge? Ok? Então, vamos lá. Lembrando, gente, que quando você vai responder uma questão, você não está ligado somente ao que diz exatamente no texto, mesmo sendo só compreensão, mesmo encontrando as informações lá. Como que você vai encontrar se você não procurar? Gente, quem não procura, não acha, tá? Então, se vocês souberem o que vocês estão procurando, fica muito mais fácil de achar, ok? Então, tem todo o contexto, todo texto tem um contexto. Coloquem isso na cabecinha de vocês. Todo texto tem um contexto, e o contexto é muito importante, né? O contexto é muito importante para sabermos o que há ao redor, qual é a situação em que esse acontecimento se dá, porque todo texto é um certo acontecimento que se dá dentro de um contexto, tá? Então, o contexto é muito importante. Então, aqui nós já analisamos e vamos analisar as alternativas. A questão quer saber algo a respeito da charge apresentada. Vamos analisar as alternativas. A alternativa A afirma que a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside na aceitação imediata da provocação? Isto está errado. O efeito humorístico é outro. O efeito humorístico está nas armas, joystick e teclas do computador a ser utilizadas no duelo. Perdão, gente. O que diz na alternativa B? A B afirma que a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside na descaracterização do convite a um desafio. Isto está errado. O desafio está bem caracterizado quando o personagem diz "lo reto a um duelo", ou seja, eu estou retando você, ou estou desafiando você a duelar comigo ou a um duelo. A alternativa C, ela afirma que a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside na sugestão de armas não convencionais para um duelo. Isso está correto. O efeito humorístico é este. O efeito humorístico está nas armas, joystick e teclas de computador a serem utilizados num duelo. Por isso que essas palavras estão tão salientes. Gente, não estou dizendo que estão ressaltadas, não estou dizendo que estão entre parênteses, estou dizendo que salientam do restante do texto. São coisas não esperadas, são coisas muito diferentes. Então, prestar atenção naqueles elementos que se destacam só pelo simples fato de estarem dentro de um contexto diferente. Olha aí aparecendo o contexto novamente, tá? Então, vamos lá. A alternativa D, por mais que não seja correta, a gente vai ver. A alternativa D, ela afirma o quê? Que a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no deslocamento temporal do comentário lateral. Isto está errado, tá? Porque aqui a gente não tem o tempo como fator principal, ok? Então, o comentário lateral diz: "Ya no es más como antes". Essa fala não causa efeito humorístico nenhum. Essa fala serve para contextualizar a situação. Olha o contexto aparecendo de novo. Para contextualizar a situação apresentada. O efeito humorístico é outro. O efeito humorístico está nas armas. Novamente citando, né, o joystick e
as teclas do computador a serem utilizadas no duelo. E a alternativa E, a charge diz que evoca uma situação, aliás, a alternativa E afirma que a charge evoca uma situação de disputa, né? E seu efeito humorístico reside no posicionamento relaxado das personagens. Isso está errado, porque os personagens não estão relaxados, ou eles estão em posição de disputa, então eles não estão relaxados. E nós já sabemos que a alternativa correta é a alternativa C, tá? E ela está justificada, se vocês quiserem voltar o slide, pausar o vídeo, voltar um pouquinho e ler novamente o porquê dela estar correta, aí vocês vão compreender que todo o contexto e o texto dentro do contexto, né, fazem parte, né, da charge e dão a lógica para esta nossa alternativa estar correta, tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. O que diz a letra C? Ela afirma que a charge evoca uma situação de disputa e seu efeito humorístico reside na sugestão das armas não convencionais para este duelo. Então, ela está correta em afirmar isto, até porque o efeito humorístico o efeito humorístico está nas armas não convencionais a serem utilizadas, ok? Então, gente, não se esqueçam de que nós temos 4 características dentro de um enunciado, mesmo ele sendo pequenininho, né? Que são o tipo textual, característica marcante, né? O comando, se vai ser compreensão ou interpretação, levando sempre em conta o contexto. E, por último, o questionamento em si. Tá bom? Por mais que o enunciado seja pequeno, como o desta questão, a gente vai encontrar essas 4 características dentro de todos os enunciados de questões voltadas para interpretação ou compreensão textual. Primeiro, ele vai nos informar qual é o tipo de texto, depois nos dar a característica, depois nos dar o comando, se é interpretação ou compreensão, e por último, o questionamento em si, a pergunta, o que vai ser procurado. Então, muita atenção na hora de lerem os enunciados, porque o enunciado é a chave da resolução da questão, ok? A questão em si é pequenininha, então fiquem de olho nos enunciados, porque tem uns enunciados enormes, cansativos, maçantes, tem. Parece que você está lendo outro texto. Não, é só o enunciado. Então, o enunciado nos traz informações muito pertinentes e bastante importantes, ok? Então, gente, não se esqueçam de, para esta e outras aulas, estarem acessando a plataforma Eduque, ok? Então, chicos e chicas, hasta la próxima.